Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. A indústria de fundos brasileira sofreu 2 anos seguidos de captação líquida negativa, somando menos 290 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, novas classes têm surgido e ganhado espaço nesse mercado em transformação, e que cada vez mais dá espaço para investimentos internacionais. A área de soluções de investimento da Bradesco Asset, um dos maiores alocadores do Brasil com 70 bilhões sob gestão, está acompanhando essas tendências aqui e no exterior, modernizando e trazendo novos produtos. Para entender como isso está acontecendo e suas visões sobre esse mercado, recebemos Adilson Ferrarese, Head de Soluções de Investimento da Bradesco Asset. Adilson, bem-vindo ao Wealth Point. Obrigado, Patrícia. Um prazer estar aqui na Nelfi, fazer parte desse programa Wealth Point. Sigo já há bastante tempo, desde o início, há 6 meses, se eu não me engano, né? Você iniciou esse projeto, então é uma honra estar aqui representando a Bradesco Asset. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. E vamos bater um papo primeiro aí sobre o que está acontecendo nessa indústria de fundos, né? Para depois você contar um pouco como é que você está vendo isso lá na área do Bradesco. Os últimos 2 anos, os fundos multimercados sofreram bastante, né? Os juros altos atrapalharam um pouco, mas parece que não é só isso também que está em jogo. O que está acontecendo com a indústria de fundos e o que você vê que são as principais tendências aí para esse ano? Boa, eu acho que essa é uma pergunta muito importante, né? E, de fato, a indústria ela vem passando por um processo de transformação relevante, né? Nos últimos 2 anos, eu diria que acho que é uma mudança de ciclo, é uma mudança de regime. Se a gente for pegar esses 2 anos, né? O CDI rendeu próximo aí de 27%. Não teve uma outra classe de ativo que tivesse um retorno acima, né? Teve próximo lá tanto o índice de inflação, que é o IMAB, o índice pré-fixado, o IRFM, também rendeu próximo de 27%. O Ibovespa rendeu um pouco abaixo, se eu não me engano, 20%, 21%. Lá fora também tivemos retorno positivo, mas não tão satisfatório, né, que é a Bolsa Internacional. Mas dito tudo isso, foi um ciclo que eu diria que teve grande volatilidade, ou seja, quem vê a fotografia, né, é diferente do filme, oscilou bastante, então foi de fortes emoções. Foi um ciclo também que eu diria desde o início, né, do mercado brasileiro, e aí não só de multimercado, mas de gestão ativa, foi um dos mais duros, né, do ponto de vista de performance e do ponto de vista de captação, né? Se a gente for olhar no parâmetro aproximadamente a indústria de fundos multimercado e fundos de ações ativa, teve resgate por volta de 300 bi nesse ciclo de 2 anos que você mencionou. E a gente tem uma amostra, né, dentro da nossa área de soluções de investimento, depois eu posso abordar um pouquinho, que é o nosso processo de curadoria e seleção. Dentro do universo de fundos, nós monitoramos de perto, né, para fazer análise quali e quant, aproximadamente 280 fundos multimercados e aproximadamente 300 fundos de ações ativo. De 10% a 15% apenas ultrapassaram os respectivos benchmarks, nem as metas, os benchmarks. Impressionante. Então, de fato, foi um ciclo, né, como eu comentei, volátil, difícil, duro, de fortes emoções, e acho que este panorama, de alguma forma, é o primeiro diagnóstico que eu trago, né, do porquê que foi difícil, né? A indústria ela vem passando por um processo de transformação e esses últimos 2 anos, a mudança de regime que eu comentei é justamente porque a grande parte das correlações dos ativos de risco, né, que fazem parte da tomada de decisão desses gestores de gestão ativa, ela não seguiu um comportamento como no histórico, né? Você pegar a renda fixa internacional, né? Taxa de juros americana de 7 e 10 anos. E o S&P, né, que é a Bolsa Americana, ela teve correlação positiva, né? Historicamente, ela sempre foi negativa, ou seja, taxa de juros subindo, teoricamente a Bolsa deveria cair. E não aconteceu. Esse é um fator importante. O outro relevante, renda fixa, volatilidade internacional. 50% foi aproximadamente o aumento de volatilidade da renda fixa internacional em relação à média histórica de 20 anos, né? Então, nesse cenário, você já tem um outro componente, uma variável que quem toma a decisão não estava acostumado a verificar. E aí você pega no cenário doméstico,
nós temos um desafio fiscal que mudou de lado, né, e de intensidade e de humor muitas vezes e muito rápido. Então, isso tudo junto gerou uma incerteza de quem tinha que tomar decisão, uma visibilidade muito baixa. Então, esse foi um dos fatores que, consequentemente, gestores usaram risco, não conseguiram entender para onde estava indo cada ativo do mercado, mesmo com uma taxa de juros elevada, tanto no mercado doméstico quanto lá fora, e isso conseguiram, né, obviamente, ter retornos não tão satisfatórios e muitos deles até negativos e com um drawdown relevante. Como consequência, obviamente, você teve resgates importantes na indústria, que foi aqueles 300 bi. Outro fator do diagnóstico, eu acho que é a competição do mercado, né? A gente teve uma indústria de isentos nos últimos 3 anos, principalmente relevante, crescendo, né? LCA, LCI, LIG, CRA, CRI. Isso, né, num cenário de taxa de juros como aconteceu nos últimos 2, 3 anos, no Brasil acima de 2 dígitos, lá fora, né, no maior patamar em 20, 30 anos, drena recursos da indústria de fundos de investimento, porque o investidor, né, de alguma forma, ele prefere ser rentista, né? O nosso ativo livre de risco, né? Um maratonista, né? Eu sempre brinco, né? É difícil passar o maratonista, o CDI, ao longo do tempo. E se você tem a isenção, né, em uma oportunidade de investimento, você vai preferir, obviamente, investir aquilo. Então, foi um período de volatilidade extrema, né? Um período de grandes emoções. O diagnóstico é uma indústria de pouca visibilidade, mas que usou risco e teve uma performance não tão satisfatória. E os isentos. O que a gente vê para frente, né? Olhando para 24, né? Obviamente a gente está no platô de taxa de juros no mercado doméstico. Lá fora ainda tem um desafio em relação à inflação e um crescimento baixo, mas a tendência de taxa de juros para queda está mais clara. Isso tende a ser o melhor cenário para a indústria de gestão ativa no Brasil. A gente já viu números recentes de 2 meses, diminuição de resgates, mas não é a classe como um todo que, na nossa visão, ela vai se beneficiar. Vão ter os vencedores, né? E os vencedores, de fato, no nosso entendimento, eles vão ter que ter um olhar muito criterioso para a gestão de risco, né? O investidor ele não está mais disposto a ter grandes volatilidades, né? Aquele chamado drawdown, né? É a diferença entre a performance maior e a menor no ciclo curto, e também ter consistência de investimento ao longo dos ciclos. O Brasil é um país de ciclo curto, né? Então, o gestor que tiver a capacidade de ter a consistência de investimento ao longo do tempo, não é uma bala de prata, né? Ninguém está mais procurando uma bala de prata. O Brasil é um país de ciclo curto, ponto. Ele precisa ter consistência ao longo do tempo, ganhar um pouquinho todo dia para superar um maratonista. Não dá para correr muito rápido, né? Então, na nossa visão, esses são os fatores importantes. E você tem uma indústria em transformação necessária, né? Está consolidando a indústria de fundos de investimento no Brasil, né? Se a gente for pegar nos últimos 3 anos, você teve aí o que a gente chama de M&As, né? No mercado de gestores, por volta de 65 novas gestoras sendo formadas, justamente pelo desafio de você manter uma gestora com, né, o ativo mais importante de uma gestora, que é talento. Como que você mantém os talentos se você não tem o AUM, né, o crescimento relevante nesse período? Então, a gente vê uma indústria em transformação, gestores monoclasse, eles tendem a procurar outras alternativas de fonte de alfa para sobreviver ao longo dos ciclos. E tem muita oportunidade. Então, a gente vê com bons olhos a indústria de gestão ativa num ciclo de queda de taxa de juros. A curadoria ela vai ser muito importante. E do lado do gestor, perseguir a consistência de retorno ao longo dos ciclos e essa gestão ativa que eu chamo do risco do portfólio. Perfeito. É isso. E a gente falou bastante sobre as classes mais tradicionais, digamos assim, renda fixa, multimercado e ações, mas tem crescido também uma indústria mais de alternativos, seja tanto fundos imobiliários também que já estão consolidados, mas também Fiagro, Special Situations,
venture capital no Brasil e outras estratégias mais, por exemplo, quantitativas, sistemáticas, né? Outras coisas assim. Olhando de um panorama geral, assim, para a indústria de fundo, quais são as classes que você vê com maior crescimento? Essas, talvez mais novas, né, e alternativas assim, ou pode ser um ano que esse pessoal do mais tradicional, digamos assim, multimercados, ações, renda fixas, consegue trazer mais AUM aí também? Perfeito. Esse é um ponto importante. Acho que tem aquilo que a gente gostaria, né, que o investidor perseguisse, mas tem aquilo que, de fato, na nossa visão, pode acontecer nesse primeiro momento. A indústria brasileira, né, se a gente for olhar a indústria de fundos, ela hoje tem aproximadamente 8,5 tri de volume. Tá? 40% deste volume é renda fixa. Né? O investidor brasileiro ainda é muito orientado para a renda fixa, principalmente nestes cenários, desses ciclos de taxa de juros ainda elevada. Então, na nossa visão, existe espaço ainda e o direcionamento, eu entendo, né, e aí um pouco mais sofisticação nessa classe mais CDI oriented, né, CDI orientado, deve crescer. Né? Então, a gente está falando aqui principalmente, né, de gestão de crédito mais estruturado, né, um pouco do que você trouxe. Fiagro é uma nova alternativa de fundo de investimento dentro de crédito estruturado, que ela tem um potencial gigante, inclusive está passando por uma reformulação e fortalecimento da legislação para que esse mercado fique cada vez mais maduro. É uma alternativa que nós entendemos muito positiva aí para 2024. Outro ponto importante que a gente vê também é as debêntures incentivadas. Né? Acho que aqui tem uma avenida. Fundos de debêntures incentivados. Exato, fundos de debêntures incentivadas. Acho que esse é um ponto importante, porque recentemente, faz nem um mês, teve uma nova norma, né, da legislação da emissão de títulos isentos, né? Restringindo um pouco os setores e a originação. Então, acho que tem um direcionamento saudável para a indústria de fundos de investimento e, principalmente nesse patamar de taxa de juros, um bom substituto para aquele cliente que buscava, de certa forma, né, ativos isentos ou de renda fixa, pode, né, fazer frente aí à indústria de fundos de debêntures incentivadas, principalmente com benchmark, né, principalmente com retorno atrelado à inflação, ao IPCA. Então, acho que essas duas frentes elas são importantes. Gostamos também da classe de fundos imobiliários. Se a gente for olhar, não faz nenhuma semana, ela bateu 246 bi de reais sobre gestão, um crescimento aí por volta de 25% a 30% de volume em 12 meses do que era a indústria e 2 milhões e meio de pessoas físicas já investem neste mercado. O momento é bom, queda de taxa de juros, teoricamente é benéfico para essa classe de ativo. Então, primeiro ponto, renda fixa para crédito mais estruturado, onde entra o Fiagro. O FDIC também, por exemplo? FDIC também está passando por um processo de democratização. Né? Existe ainda um desafio, né, do educacional, do investidor, mas do ponto de vista de alocação, faz sentido a diversificação. E existe já uma alocação importante de FDICs através de fundos de créditos de high yield. Então, de alguma forma, essa indústria ela tende a se sofisticar, né, tende a ter mais transparência, e aí sim o investidor final ele vai ter a capacidade de investir diretamente. Então, acho que o FDIC, Fiagro, fundos de debênture incentivada como substituto aos ativos isentos e também como alternativa, né, a fundos fechados, exclusivos, que tiveram um novo regime de tributação, tem uma migração importante, essa classe pode se beneficiar, fundo exclusivo de debênture incentivada, principalmente com foco em inflação, ou seja, você se protege no longo prazo, eventualmente você tem um desafio fiscal de 2 a 3 meses, e você sai um pouco desse ruído político. E também nós vislumbramos aí para a classe de gestão ativa, aí do ponto de vista de alocação, não necessariamente vai crescer uma magnitude relevante quanto renda fixa, mas faz sentido, né? No momento de queda de taxa de juros, você está mais posicionado em fundos multimercados. E sim, né, de novo, aquela curadoria, a seletividade, que persegue risco e principalmente tem a consistência ao longo dos tempos. Long bias, dentro do mundo de ações, né? Aquele gestor que investe em ações, mas que também pode, dependendo do momento e cenário macro,
reduzir a exposição em ações, fica até vendido, né? De novo, o Brasil é um país de ciclos curtos. Você ter essa possibilidade é muito importante. Lá fora é uma indústria já madura, já relevante, e ela no Brasil tem se provado muito eficiente. Então nós gostamos de estar investidos no mercado de ações, principalmente com esse cenário que vislumbramos aí para 24 e 25, via long bias, né? As empresas, elas estão no seu patamar na métrica histórica abaixo do seu preço-lucro. Você tem potencialmente, né, um recurso direcionado para o Brasil comparado, né, aos países emergentes eficiente. E o momento é bom de queda de taxa de juros que teoricamente melhora a margem e as alavancagens das empresas. E aí você tem, obviamente, o mundo de Venture Capital e Private Equity, né? Entendemos que hoje o ciclo ainda, que é muito importante para retorno de Private Equity, é você ter, né, a próxima fase de IPOs, de empresas listadas. Esse mercado ainda está fechado, né, abrindo aos poucos, mas é um bom momento para você investir em empresas. Porque, de um lado, né, o cenário não é positivo, mas é aí que estão as melhores oportunidades. Então, para gestores de Private Equity é um ótimo momento, porque a taxa de juros ainda está alta, o empréstimo via bancos está mais restrito, então as empresas privadas elas precisam se financiar. E é aí que é possível fazer bons deals. Então a gente vê uma indústria de, diria assim, mercados e ativos mais sofisticados em expansão, ainda tímida, porque o investidor brasileiro precisa de uma cultura educacional voltada para esse tipo de investimento. Nós temos ainda uma cultura rentista, né? Só ver pelo tamanho do que representa a indústria de renda fixa, que é 40%, mas mesmo dentro de renda fixa tem uma avenida importante que está acontecendo agora, que é essa indústria de debênture incentivada, é a indústria de FIAGRO, é a indústria de FIDIC. Então a gente vê muita oportunidade para fundo de investimento para 24. Ou seja, um ano melhor aí para a indústria de fundos do que foi o ano passado, né? Muito melhor. Perfeito. E então, falando um pouco agora do mercado internacional também, Adilson, uma das coisas também que está em transformação aqui no Brasil, saindo dessa cultura rentista, né, é a gente também investir mais no mercado internacional. Mas às vezes ainda há um pouco de dúvida, né, de como fazer isso. Quais são as grandes tendências que você vê? É a alocação mais para passiva, a alocação mais via ações, renda fixa, ou até também já para ativos mais sofisticados lá fora? Perfeito. Tem uma tendência clara, Patrícia, que são os dois extremos, eu diria. Tá? Você muito bem colocou. A indústria passiva ela tem se tornado protagonista, né, neste mercado de investimentos internacional. Grandes números e também recente, né? Tem tudo muito fresquinho os dados aqui. Então, 13 trilhões de gestão passiva no mercado americano e 13 tri e um pouquinho menos, 60 bi a menos a gestão ativa em relação ao mercado de gestão passiva. Então, esse mercado é uma tendência justamente por conta do investidor procurar em mercados mais eficientes, ou seja, né, que você não tem tanta diferenciação de arbitragem, custo baixo. Né? E aí tem um desenvolvimento importante, que seria essa a principal tendência, que é o beta ou o ETF ativo, né, chamado Smart Beta, né, que de certa forma são os fundos sistemáticos, né? Os algoritmos que eles tendem a desenvolver um índice específico e realmente seguir aquele índice e tirar um valor, uma gestão ativa dentro daquele negócio. Então nós vemos esse desenvolvimento da gestão passiva via os ETFs ativos, Smart Betas, fundos sistemáticos, se sobressaindo, principalmente em mercados eficientes, onde também, assim como no Brasil, teve um ciclo duro para gestão ativa. Então, claramente, os investidores estão direcionando recursos para ter acesso a índices reconhecidos no mercado, como Bolsa Americana, Bolsa Europeia, via esses fundos sistemáticos. Porque custo importa no longo prazo para investir. E aí a gente está falando de todos os investidores, até os institucionais, de private, a varejo. Tudo. Sim, essa é uma tendência global de investidores. E aí você tem,
por outro lado, um outro ponto, por isso que eu falei dos dois extremos, que é o desenvolvimento e, de fato, a maior penetração dos fundos alternativos, não só para investidores institucionais, mas também para o varejo, né? E se a gente for olhar o mercado de private debt nos Estados Unidos, ele tem sido a bola da vez. Principalmente porque ainda, né, existe a taxa de juros americana acima de 5% de 10 anos. Você tem um mercado bancário não tão propenso a emprestar recurso. Então, essa alternativa de investimentos alternativos via private debt, ela tem cada vez mais se tornado relevante nos portfólios, tanto dos investidores institucionais quanto dos investidores de varejo. Eles estão, de fato, a um passo à frente do que nós temos aqui. E acho que isso tem direcionado bastante recurso, eu diria, para essa indústria de investimentos lá fora. E, Ed, você estava comentando aí dessa diferença, né, do mercado local aqui, no mercado internacional, principalmente, né, os Estados Unidos. A gente vê que a gente está um pouco atrás, né? Mas que a gente muitas vezes segue as tendências também que estão acontecendo por lá. O que vocês ali na área de soluções de investimento no Bradesco estão mais de olho assim, nas grandes tendências mundiais em relação a fundos que podem estar impactando aqui a indústria de fundo nos próximos 10 anos? Perfeito. Esse é um ótimo ponto e nosso time fica extremamente ligado nessa mudança, porque, como você comentou, em 5, 10 anos, a indústria local ela deve se beneficiar desse avanço do que acontece lá fora. Eu diria, eu vou tentar resumir aqui em algumas grandes frentes, né? Produto, serviço, processo e performance. Tá? Do ponto de vista de produto, cada vez mais o que a gente identifica na gestão ativa, produtos mais nichados que, de fato, consigam perseguir um índice de referência, mas ser agnóstico. É difícil hoje você perseguir o índice de referência tentando superá-lo em 1, 2, 3% apenas, sem ter um custo muito alto. Por isso que a indústria de gestão passiva e a gestão de ETFs ativos, ela tem ganhado protagonismo. Então, cada vez mais a gente tem visto, de fato, se é um gestor ativo, ele vai ser agnóstico, vai buscar um retorno total. Então, a gente vê uma tendência de produtos mais nichados nessa frente. Tá? Do ponto de vista de processos, cada vez mais, acho que isso não é novidade para todos, a inteligência artificial generativa, ela faz parte das gestoras hoje, já há algum tempo, principalmente as gestoras quantitativas lá fora, Renascença, EQR, Millennium, já usam muito dessa ferramenta que no Brasil hoje está no holofote, principalmente no aspecto que a gente chama, por que a inteligência artificial hoje utilizada generativa, ela faz sentido, que é o algoritmo criando conteúdo, ajudando a tomar a decisão de investimento e principalmente auxiliando no serviço. Então, essa é uma tendência do ponto de vista de construção de processo para reduzir viés de gestão, reduzir tempo de execução e principalmente melhorar serviço. Tá? Então, acho que do ponto de vista de processo, a indústria ela vem muito acelerada, principalmente nos Estados Unidos, e a gente vê isso muito latente e por todas as partes. E no aspecto de serviço puramente, construção a 4 mãos. Acho que a customização ela veio para ficar na gestão. A gente vê muitas gestoras que há 5, 10 anos elas não abriam portas para o varejo, hoje abrindo porta para os varejos. Veja a Blackstone adquirindo uma gestora de infraestrutura, a BlackRock, próprios gestores de hedge funds reconhecidos abrindo um pouco as portas para outras regiões que não só grandes investidores institucionais americanos. Então a gente vê um pouco essa necessidade do gestor se aproximar de quem de fato toma a decisão, entendendo as dores, se colocando na visão do cliente. Então essa proximidade e a customização ela vai ser muito importante olhando para frente. Já tem um desenvolvimento no mercado doméstico em relação a isso.
mas como você traduz isso em escala? É um pouco do que a indústria lá fora já tem avançado bastante, e usando, inclusive, inteligência artificial nos processos da interação num primeiro nível com o cliente. Acho que essas são as grandes tendências que eu vejo que em breve a gente deve ver aqui. Perfeito. E Adilson, vocês ligados aí nessas mudanças todas acontecendo tanto no Brasil como no mundo, isso tem sido fundamental também para transformar, né, essa área de soluções de investimento aí dentro do Bradesco, que tem passado por uma reformulação aí nos últimos 5 anos. Queria que você contasse um pouco como que foi essa ideia de modernizar a área, o que já aconteceu e o que está vindo ainda pela frente. Boa, você usou a palavra que eu ia usar, modernização. Acho que essa é a palavra importante. Nós tentamos, né, beber da água do que tem no mercado internacional, porque em breve chega aqui. E, de fato, nesses últimos 5 anos, eu diria que a gente tem uma missão importante, que é ser um one-stop shop com a curadoria, né, para o nosso cliente. A gente não vai ser um grande supermercado, a gente vai ser um empório mesmo. O importante é que o cliente do Bradesco ele se sinta confortável dentro do nosso ecossistema e não precise procurar outras alternativas de fundos no mercado. Seja via 3 soluções, que é um acesso direto a um nome reconhecido, via, né, uma cesta de fundos, de acordo com uma estratégia ou um blend, né, uma mistura de algumas estratégias, ou mesmo na gestão de fundos exclusivos, que hoje a gente avançou bastante para não só investir em cotas. Nós hoje temos dentro do asset uma área de crédito dedicada, né, que tem aproximadamente 270 bi de reais de gestão de fundos condominiais. Nós acessamos esse crédito direto, damos, além, né, de fundos de terceiros, mais o crédito direto selecionado pela curadoria da área de crédito da Bradesco Asset. Então, isso é uma das alternativas que a gente vem acoplando, tá? Como você comentou no início, né, nós temos hoje, né, uma estrutura de 70 bi de reais sob gestão. São aproximadamente 200 gestores parceiros, tá, que a gente tem investidos e 450 fundos exclusivos. Tá? Como que a gente veio transformando, né, para estar preparado para os próximos 5, 10 anos, né, de crescimento? Acho que o primeiro, do ponto de vista de produto, a gente veio criando novos programas de investimento, não só, né, como o tradicional multimercado líquido e ações. A gente desenvolveu uma estrutura dedicada para criar fundos multigestores ou acesso a fundos internacionais, sejam eles fundos líquidos ou de mercados alternativos. Também criamos uma estrutura dedicada para acessar fundos alternativos no Brasil e lá fora. Depois posso contar um pouquinho do que a gente vem planejando aí para 2024. E também temos uma estrutura dedicada, né, para cobrir os gestores já reconhecidos no mercado doméstico, mas com uma visão um pouco diferente, que é um pouco da evolução que a gente já vê lá fora. A gente está muito próximo do gestor, tentando construir algo diferente. Qual que é o edge? Qual que é a vantagem competitiva do gestor A, B, C e D? A gente tenta extrair aquilo e complementar com uma outra gestora, com uma outra estratégia que, de fato, tem uma vantagem competitiva para entregar um produto diferente para o cliente. O acesso só hoje, ele não mais é suficiente. Então, nesse contexto, né, a gente tem um pilar dedicado que se relaciona com a indústria de fundos de investimento, né, e aí tem um squad, né, um time que só olha mercados e gestores líquidos no Brasil, um time que só olha gestores do mercado internacional. Inclusive, nós estamos num processo de expansão em Miami, via o Bradesco Bank, para ter um time dedicado, sentado lá para estar mais perto, respirando a economia internacional, e um time dedicado para só avaliar gestores de mercados alternativos. Aí estou falando Private Equity, Venture Capital, ativos reais, infra, ativos digitais, e aí por vai, né? Em 2, 3 anos a gente quer estar muito mais perto também, cobrindo o mercado de artes, porque um grupo seleto também tem, né, a curiosidade de estar investido, e também mercado secundário de Private Equity, a gente já iniciou, e também com investimentos, com gestores, né? Inclusive o nosso FOF de Private Equity, que nós até conversamos em uma oportunidade, Patrícia, no ano retrasado,
já fez 2 co-investimentos com gestores que nós investimos em alguma empresa, porque isso é uma forma de diversificar, de potencializar o retorno de uma empresa já reconhecida no mercado privado. Então, a gente se estruturou com esse braço de relacionamento com profundidade, com curadoria, e a gente criou uma área há 3 anos chamada de Analytics, que ela de fato tem a missão de nos dar mais escala, olhar tudo que tem de inovação em tecnologia no mercado internacional e a gente conseguir, enquanto time, dado que é um transatlântico, ter agilidade para tomar as melhores decisões sem viés. Então, nessa área de analytics, nós temos uma atividade importante, que é o que eu chamo de CIO Challenge, né? Nós monitoramos de forma independente as decisões dos gestores de mandato dos fundos exclusivos e as decisões de alocação nos fundos investidos de terceiros, para justamente desafiar com, né, o desafio amigo, certo? Se a gente está tomando a melhor decisão do ponto de vista de mandato, de risco e concentração. E também tem a missão de melhorar, né, o ecossistema para deixar mais ágil, para a gente conseguir, de fato, investir energia naquilo que importa, que é estar perto do cliente e avaliar mercado para tomar gestão. E, obviamente, a terceiro pilar que a gente criou dedicado, que é a área de gestão de fundos exclusivos, que o gestor que toma a decisão, ele está na frente do cliente, né? A gente ganha agilidade com isso, a gente ativamente, né, provoca de forma construtiva ideias junto ao cliente, e a gente hoje dessa baixa, a gente tem por volta de 60% a 70% dos fundos customizados, ou seja, não segue perfil, né? É um perfil que adapta à necessidade do cliente, àquela família, aquele grupo de investidores daquele fundo exclusivo. Então, depois de todas essas mudanças que já teve, o que ainda está por vir aí, Adilson, em 2024? Quais são os novos produtos que vocês estão pensando? Legal, Patrícia. A gente não para, né? A ideia é que o cliente ele continue no foco, é a nossa missão, né? Acho que um olho importante que a gente tem para 24 é essa proximidade e entendimento da real necessidade do que o cliente espera da gente. Não dito isso, customização, ela é palavra de ordem, tá? O desenvolvimento de um programa estruturado de fundos alternativos, ele já está acontecendo, né? E aí com isso, um educacional importante, tá? Junto ao cliente, da necessidade, que não é só porque a taxa de juros ainda está alta, eu não tenho a necessidade de investir, né, em produtos alternativos. Então a gente lançou no ano passado um acesso importante, né, ao fundo da Riverwood, que acessa a tecnologia. Nós estamos com um lançamento agora para o final do primeiro TRI, do primeiro Fund of Hedge Funds do Bradesco, que vai fazer uma cesta das 6 a 8 gestoras mais reconhecidas do universo de hedge fund para o cliente brasileiro. E aí, tanto o cliente brasileiro que quer ter acesso no Brasil, ou via o Bradesco Bank nos Estados Unidos, em Miami, ou via Luxemburgo também ele vai ter acesso. Estamos também agora num processo de finalizar um acesso a um fundo de investimento que investe preponderantemente no mercado secundário de private equity lá fora. A gente sabe que, né, as notícias hoje elas não são muito favoráveis à indústria de private equity pelos resultados, pelo fechamento do mercado de IPOs, mas aí estão a grande oportunidade. Tem muito cliente que tem o desejo de desinvestir, adquirir liquidez, e aí que está uma oportunidade. Então a gente está com acesso já contratado agora para uma gestora global que vai investir no mercado secundário de private equity. Tá? Então essa é uma das grandes novidades que a gente vem aí também para esse próximo trimestre. Mais para o final do ano, a gente vem com um Fund of Funds de Private Equity global, também tentando capturar esse momento propício de fechamento de taxa de juros lá fora e oportunidade que pode existir, tanto, né, um blending de mercado primário, secundário e com investimento. Então, acho que esse programa de investimentos alternativos ele vai se fazer mais presente. No mercado internacional, a flexibilização da legislação ela trouxe a oportunidade para a gente trazer alternativas lá fora para o cliente pessoa física tradicional, né, de varejo também, além do acesso que existia ao private. Nós gostamos principalmente de acessar lá fora ainda em reais.
né, que você diversifica a fonte de alfa e ainda, né, avança no aculturamento do cliente, né, de sair um pouco, né, do CDI como meta de retorno. Então, a gente entende que existe uma oportunidade gigante de aumentar essa grade. E previdência, né, é o nosso foco principal de replicar uma grade de fundos de investimento que já existe robusta no mundo não previdência para a previdência, né? A previdência ela é foco, principalmente, né, como eu comentei anteriormente, fundos, estruturas de fundos exclusivos fechado, elas tiveram, né, um novo regime de tributação, então ter alternativa em previdência com opções de investimento que equivalam ao mundo de não previdência vai ser muito importante. Então, nosso foco é em desenvolver fundos multimercado que tenham a mesma expectativa de retorno do não previdência vai ser importante, fundos de ações, fundos internacionais. Então, acho que tem um trabalho importante a ser feito nessa seara. E, por fim, né, dos gestores já reconhecidos, nós também estamos muito próximos para desenvolver frentes que sejam via cogestão de alguma estratégia, né, de algum gestor que a gente entenda que tem uma vantagem competitiva, né? Então já estamos no forno aí com algumas estratégias nessa linha. Prometo, né, vir contar aqui para você também. Então acho que a gente está com muito pipeline dentro da nossa ideia. E de fato, a indústria migrando para um universo onde tenha menos taxa de juros, a capacidade da gestão ativa ela vai ser muito importante. Então a gente acredita muito nisso, tem muita coisa para fazer. Perfeito, Adilson. Olha, foi um prazer estar aqui com você e conhecer um pouquinho mais da área de soluções de investimento e também o que vocês estão vendo do mercado. Vou fazer uma última perguntinha só para entender a sua tendência aí. Você me responde assim com um número para a gente fechar. Você falou que está bem positivo em relação à indústria de fundos agora em 2024. A gente veio de resgates, né, nos últimos anos. Esse ano vai ser positivo? Tem algum número que você acha de AUM aí que volta? Como é que você tá apostando? Um número assim? Olha, eu tô positivo, principalmente por dois fatores, tá? De mercado. O primeiro, essa mudança da tributação dos isentos pode ter um direcionamento importante para o instrumento de debênture incentivada, então tem um recurso aí reprimido que de fato pode ter um avanço nessa frente. Também existe, né, uma nova solução de FIAGRO, que está passando por um processo de reformulação. Os FDICs, que também estão se fortalecendo na indústria. E também essa indústria do mercado internacional mais flexível para o varejo. Então, essas quatro forças direcionam aí, eu diria que a indústria pode crescer de 10% a 20% na minha visão. Tem um grande direcionamento, né? O ecossistema está propício. Perfeito. E não só o momento. Tá ótimo. Obrigada, Adilson, aí, pela sua participação. E obrigada também à nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de streaming. Até a próxima!